O início deste fascinante caminho de reflexão é marcado por uma pergunta essencial: o que podemos controlar em nossas vidas e o que está além de nossa influência? O filósofo grego, famoso por sua sabedoria, nos orienta a uma compreensão profunda desta distinção. Em poucas palavras, tudo relacionado às nossas ações, nossas escolhas, é algo que temos o poder de controlar. Por outro lado, elementos como o corpo, riqueza, reputação e as ações de terceiros estão fora de nosso domínio. Este é o ponto de partida do Manual de Vida de Epicteto, um guia que nos leva a uma existência mais plena, sem as amarras do excesso de preocupações emocionais. A mensagem-chave é clara: para alcançar uma vida satisfatória, é fundamental discernir entre o que está sob nosso controle e o que está além dele. Nossa missão é direcionar nossa energia e atenção para aquilo que podemos influenciar, enquanto ignoramos o que não podemos. Um dos maiores desafios da jornada humana é o impacto das opiniões e julgamentos alheios. É quase inevitável sermos afetados, quer positiva ou negativamente, pelas perspectivas dos outros. No entanto, se almejamos verdadeiramente escapar dessa influência, devemos internalizar uma verdade profunda. As opiniões alheias, os insultos e mesmo os ataques pessoais estão além de nossa esfera de controle. Epicteto nos convida a uma jornada interior onde compreendemos que o que verdadeiramente importa é como interpretamos e reagimos às opiniões dos outros. A base de sua filosofia reside na ideia de que somos os mestres de nossa própria mente. Se alguém nos insulta, não somos automaticamente feridos, mas sim é nosso próprio julgamento que determina se nos sentimos ofendidos ou não. A chave para não ser abalado pelas opiniões externas está em perceber que o poder de nos machucar reside em nossa própria reação. Se reagirmos de forma negativa, o verdadeiro dano é causado por nós mesmos. Quem nunca vivenciou um momento em que um simples comentário negativo arruinou seu dia? Epicteto nos lembra que nossa reação é o elo crítico nesse processo. Portanto, o primeiro princípio de Epicteto nos convida a considerar que, ao não permitir que insultos e julgamentos externos afetem nosso equilíbrio emocional, nos tornamos mais fortes e capazes de enfrentar a adversidade com serenidade. A verdadeira grandeza de uma pessoa, segundo ele, é medida por sua capacidade de resistir à negatividade externa. Nas próximas partes deste guia, abordaremos mais princípios de Epicteto, explorando como podemos aplicar sua sabedoria para conquistar a autenticidade, a firmeza de propósito e a paz interior em nossa jornada pela vida. Portanto, fique ligado e continue a explorar esses ensinamentos que podem trazer uma transformação significativa à nossa existência. No Manual da Vida, aprendemos como agir no caso de sermos alvo de uma ofensa. Portanto, o objetivo deste vídeo é extrair os ensinamentos do famoso Manual de Vida, a fim de alcançar um estado mental que nos permita reduzir ou eliminar todos os tipos de sofrimento decorrentes dos julgamentos dos outros, através de 7 ensinamentos ou princípios extraídos do Manual de Vida de Epicteto. Você vai aprender por que você não deve se preocupar com sentimentos externos e como alcançar um estado em que as opiniões não podem prejudicá-lo. Se você é novo aqui, considere se inscrever para não perder todo o conteúdo valioso que estamos preparando para você. Número 1. Insultos ou ofensas. Epicteto diz: lembre-se de que aquele que insulta ou agride não é insultado, mas sim seu próprio julgamento de que essas ações são ofensivas. Portanto, se alguém te provoca, tenha em mente que é o seu próprio julgamento que está te perturbando em primeiro lugar. Tente não se deixar levar pelas aparências, pois uma vez que você ganha tempo e se acalma, será mais fácil controlar a si mesmo.
Uma das chaves para não se importar com as opiniões dos outros é entender que o insulto ou ofensa não é intrinsecamente prejudicial. O desconforto emocional que acompanha o insulto realmente vem de como processamos esse insulto. Quando alguém menospreza ou desrespeita você, pense que esse insulto só irá te prejudicar se você permitir. Se você reagir negativamente, o verdadeiro valor de uma pessoa deve ser medido pelo quanto ela pode suportar a negatividade. Infelizmente, a vida é assim. Quando você se sente insultado ou ofendido, pergunte a si mesmo: eu quero ganhar ou perder? Eu quero ceder ao que não posso controlar? Deixe-me fazer um paralelo com o estoicismo e os prazeres. Se quisermos deixar de ser influenciados por eles, não devemos lutar contra o desejo, pois o desejo nunca desaparecerá. A diferença está em como processamos esse desejo. Se nos entregarmos completamente a ele ou o ignorarmos. Dessa forma, se você conseguir não se perturbar com o insulto, a satisfação que você sentirá depois fará de você alguém superior e capaz de avançar firmemente diante da adversidade. Certamente você está pensando naquela vez em que um comentário negativo arruinou seu dia ou semana, apesar de seus esforços. Deixe-me dizer que entendo como você se sente, pois todos nós já estivemos nessa situação em algum momento. Se este for o seu caso, eu recomendo que você continue assistindo, pois nos próximos princípios nós abordaremos o controle de si mesmo. Número 2. Mantenha propósitos firmes. Neste princípio, devemos entender que se quisermos evitar ser afetados pelas opiniões dos outros, é o seguinte: se você tem o firme propósito de compreender a filosofia, prepare-se desde o início para ser ridicularizado e sofrer zombarias da multidão. Prepare-se para ouvir as pessoas dizerem: de repente, ele se tornou um filósofo, ou de onde vem essa atitude arrogante? Certifique-se de não adotar essa atitude arrogante e permaneça firme nas coisas que contribuem para o seu bem-estar. Lembre-se de que, se você permanecer firme em sua posição, as mesmas pessoas que costumavam zombar de você acabarão admirando você. Mas se você se deixar convencer pelos outros, será ridicularizado 2 vezes. Aqueles que queriam se tornar filósofos, mas mesmo que você não queira se tornar um filósofo, este princípio proposto pelo grego pode ser aplicado a qualquer outro aspecto de nossas vidas. Este princípio é essencial, pois muitas pessoas negligenciam seus verdadeiros talentos apenas para agradar vozes discordantes. O que Epicteto nos diz é que se permitirmos que nosso propósito seja influenciado pelo medo das opiniões dos outros, não falharemos porque tentamos e não conseguimos, mas sim porque cedemos às opiniões dos outros. Não devemos interpretar isso como uma falha, mas como um problema real. Quando uma pessoa desiste apenas para evitar conflitos sociais ou para evitar que outros opinem sobre ela, vale a pena perseverar, mesmo que haja zombarias ou questionamentos por um tempo. Afinal, ao avançar, você estará vivendo de acordo com sua própria natureza. Eu recomendo que você pense nisso sempre que precisar tomar uma decisão em sua vida. Considere suas prioridades e entenda a verdadeira razão por trás de suas escolhas. Número 3. Não se preocupe se alguém falar mal de você. Não deixe a ideia de viver em desonra e ser ninguém em lugar algum te preocupar, pois se não receber honras fosse uma coisa ruim, então os outros teriam o poder de nos fazer infelizes. E não é assim que as coisas funcionam. A verdade é que você é apenas alguém nas coisas que estão sob seu controle e que dependem de suas decisões. Este princípio é realmente muito relevante nos dias de hoje. Quantas vezes você fez algo que realmente não queria apenas para ganhar a aprovação de alguém, especialmente nas redes sociais? A validação social nessas plataformas pode ser como veneno para uma pessoa.
Devemos nos perguntar: vale a pena mudar quem realmente somos apenas para obter um pouco de satisfação? Vale a pena colocar nosso bem-estar emocional nas mãos dos outros? Minha resposta é clara: não. Eu recomendo que você reflita sobre isso, pois todos nós já fomos pegos fazendo algo que nos envergonha, mas que não é malicioso em algum momento. Por que se importar se riem de você ou te marginalizam em termos de popularidade? Você realmente acredita que sua felicidade depende de quão popular você é? Se você viver assim, estará em constante conflito, pois sua felicidade não está em suas mãos, e você viverá em um estado constante de tensão, mudando sua essência para não perder status. Um dos principais pontos do estoicismo é se importar apenas com o que está sob seu controle e se tornar imperturbável em relação ao que não está. Em relação a insultos, lembre-se de que ninguém pode te machucar a menos que você permita. Se alguém te prejudicar ou falar mal de você, lembre-se de que eles agem acreditando que estão certos em fazê-lo. Não é possível que todos ajam de acordo com o que você considera certo, mas não parece certo para eles. Então, se alguém te julgar com base em uma aparência falsa, é a eles mesmos que estão se prejudicando com seu erro. Portanto, tolere a pessoa que te insulta com paciência e repita para si mesmo: isso é apenas o que eles pensam. Número 4. Exercite um autocontrole. Para que um insulto se transforme em uma ofensa, como disse Epicteto, devemos ter o mesmo respeito pela nossa mente que temos pelo nosso corpo. Tenho certeza de que você não permitiria que um estranho entrasse em sua casa todos os dias, sabendo a ameaça que isso representaria. No entanto, quando recebemos um insulto e o processamos como uma ofensa, permitimos que essa pessoa entre em nossa mente e fique lá por alguns dias. Porque então permitimos estranhos em nossa mente quando nunca os deixaríamos em nossas casas, para alcançar um estado em que ignoramos os sentimentos negativos decorrentes de uma ofensa. A disciplina e o controle de si mesmo devem ser acumulados. Aplique isso a todas as situações da vida, incluindo com a família. Quando você estiver com raiva, controle essa emoção, pois isso evitará muito sofrimento desnecessário e o fará se sentir mais à vontade consigo mesmo. Acredite em mim, isso fará uma diferença significativa em sua vida. Número 5. Haja de acordo com seu melhor julgamento. Não devemos nos envergonhar de sermos vistos agindo de acordo com nossos princípios, mesmo que os outros possam formar uma ideia errada do que estamos fazendo. Se estamos agindo corretamente, por que temer o julgamento errado dos outros? Isso também se aplica ao uso das redes sociais, onde muitas vezes permitimos que nossa felicidade dependa da popularidade ou da validação dos outros. Isso nos leva a agir para agradá-los em vez de seguir nosso próprio caminho. Número 6. Não se preocupe se alguém falar mal de você. Se alguém te prejudicar ou falar mal de você, lembre-se de que eles agem assumindo que estão certos em fazê-lo. Mas não é possível pensar que todos agiriam de acordo com o que parece certo para você, mas não para eles. Portanto, se eles estiverem julgando com base em uma aparência falsa, é a eles mesmos que estão se prejudicando com seu erro. Com base nesses princípios, tolere a pessoa que te julga com paciência e em cada uma dessas ocasiões, diga a si mesmo: ninguém pode te machucar. Através deste 7º princípio, analisamos a motivação do remetente do insulto e o que ele nos diz é que não podemos esperar que todos ajam de acordo com o que você considera certo ou de acordo com sua visão de mundo. Essa forma de pensar pode ser muito prejudicial. Devemos considerar a seguinte reflexão: é realmente viável acreditar que todos têm a mesma visão de mundo que você? Pensar assim é bastante ingênuo. Portanto, se alguém te insultar acreditando que sabe a verdade sobre você, considere profundamente o seguinte: você sabe quem você é, você sabe o que pensa, você sabe por que age e por que faz o que faz.
O único que conhece a verdade sobre você é você mesmo. Portanto, no caso de um estranho te insultar de alguma forma, você deve se perguntar o seguinte: eu agi errado? Se a resposta for não, pergunte a si mesmo: posso entrar na mente deles e entender a razão do insulto? É evidente que você não pode. Portanto, no caso de ter agido corretamente e enfrentar a ignorância sobre a motivação do insulto, você deve ficar contente, pois é a pessoa no mundo que mais te conhece. No caso de ter agido corretamente, você não deve carregar o peso do arrependimento. Como Epicteto disse em relação à pessoa que te insulta, foi assim que pareceu para eles. Gostaria de terminar com a seguinte lição de Epicteto: quanto tempo você acha que vai demorar para se tornar digno do mais alto progresso e seguir os ensinamentos da razão que você já recebeu, os princípios filosóficos com os quais você deve estar familiarizado? Que outro mestre você está esperando para começar a melhorar? Você não é mais um adolescente, mas um adulto. Então, se você continuar negligente, preguiçoso e adiando constantemente as coisas, adicionando desculpa após desculpa e adiando o dia em que se dedicará a si mesmo, a vida passará enquanto você permanecer ignorante até o dia de sua morte. O que você achou do vídeo? Deixe-me saber sua opinião nos comentários. Se você é novo aqui, certifique-se de se inscrever para embarcar conosco nos caminhos da sabedoria. Adeus. Compartilhe esse texto com seus amigos e conhecidos e nos deixe um comentário.